Olá! Hoje a gente vai desvendar o MROSC, o tal do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Sabe, aquela lei que organiza as parcerias entre o governo e a sociedade civil aqui no Brasil. Para quem sempre teve curiosidade de saber como essas colaborações realmente funcionam, bom, este é o lugar. Vamos lá. A nossa conversa hoje vai passar por alguns pontos bem importantes. Primeiro, a gente vai entender como era o cenário antes do MROS, para depois mergulhar nas ferramentas que fazem essas parcerias acontecerem de verdade. Basicamente, vamos responder o que é essa lei, quem entra nesse jogo e como é que tudo funciona na prática. Bom, para começar, é super importante a gente entender por que uma lei como o MROSC era tão necessária. Para isso, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Imagina só a situação. Por décadas e décadas, a colaboração entre o governo e as organizações da sociedade civil, aquelas que estão lá na ponta, sabe? Executando políticas públicas essenciais, tudo isso acontecia num terreno meio pantanoso, de muita insegurança jurídica. Pensa numa creche comunitária, num projeto social, numa iniciativa cultural, operando sem aquela certeza, sem a segurança de que os convênios estavam 100% corretos. Faltava, né? Faltava um conjunto de regras claras para todo mundo. E foi aí que veio a solução. Em 2014, surge a Lei 13.019, que a gente conhece como MEROSC. E olha, é bom deixar claro, ela é muito mais do que uma simples lei. É um regime jurídico completo, pensado justamente para dar segurança e colocar ordem na casa, padronizando essas parcerias que são tão importantes. Beleza, mas a história não para por aí. Vamos avançar um pouco porque o MROSC é bem maior do que só o texto da lei. Na verdade, ele faz parte de uma agenda, de um movimento muito mais amplo. E essa tal de agenda MROSC, como a gente está vendo aqui, vai muito além. Ela tem vários objetivos, né? Primeiro, claro, dar segurança jurídica nessa relação entre o Estado e a sociedade, mas também busca dar mais visibilidade para o trabalho incrível que as OSCs fazem, promover regras de imposto mais justas e até incentivar mais doações. E não para aí, tem todo um foco em capacitar o pessoal, em discutir os desafios e as inovações do setor. É de fato um movimento para fortalecer e valorizar a sociedade civil organizada no Brasil. Ok, então a gente já entendeu o que e o porquê do MRC. Agora falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Quem? Afinal, quem são os atores que podem firmar essas parcerias? Pois é, a lei é bem específica nesse ponto. Não é qualquer organização que pode ser chamada de OSC para fins de parceria com o governo, não. Então, vamos ver direitinho o que a lei diz. Basicamente, a lei aponta para três grandes grupos. O primeiro e mais comum são as entidades privadas sem fins lucrativos, ou seja, associações e fundações. O segundo grupo inclui algumas sociedades cooperativas bem específicas, principalmente aquelas que trabalham com pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade. E por último, temos as organizações religiosas, mas com um detalhe importante. Elas só entram na dança quando estão tocando projetos de interesse público e social, algo que vai além da atividade puramente religiosa delas. Agora, um ponto que é simplesmente central no MROSC é a própria ideia de parceria. Essa palavra não foi escolhida à toa, não. Ela foi escolhida a dedo e carrega um significado muito específico. E aqui está a grande virada de chave. Não estamos falando de uma simples contratação de serviço, onde um paga e outro executa. Não. Uma parceria, no espírito do MOSC, é uma relação de cooperação mútua. É o governo e a OSC trabalhando lado a lado, de verdade, como parceiros para alcançar objetivos de interesse público que, no fim das contas, são de todo mundo. Certo, já entendemos o conceito, mas e na prática? Como é que essas parcerias de cooperação mútua saem do papel e são formalizadas? Bom, para isso, a lei criou o que a gente pode chamar de um verdadeiro kit de ferramentas. A resposta está em três instrumentos jurídicos principais, e cada um deles serve para uma situação diferente, dependendo principalmente de duas coisas: de quem partiu a ideia do projeto e se vai rolar ou não transferência de grana. Olha só, quando a parceria envolve dinheiro do governo, existem duas opções principais. A primeira é o termo de colaboração. Aqui, a iniciativa é da administração pública. O governo, digamos, desenha o projeto e chama as OSCs para ajudar a executar. Já no termo de fomento, o caminho é o inverso. A ideia nasce lá na organização da sociedade civil, que bate na porta do governo para propor o projeto e conseguir apoio. Ou seja, a diferença crucial está aí. De onde veio a ideia?
E aí temos a terceira ferramenta, que é o acordo de cooperação. Esse aqui é para aquelas parcerias que não envolvem grana, mas pode envolver outras coisas, né? Como o compartilhamento de conhecimento, de um espaço físico, de pessoal. E nesse caso, a iniciativa pode vir de qualquer um dos lados ou dos dois juntos. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro, né? É um ótimo resumo. Repara só, a grande diferença entre o termo de colaboração e o de fomento está na concepção do projeto, se é o governo ou a OSC. Já o acordo de cooperação se destaca por não ter recurso financeiro envolvido. E outro ponto super importante. Percebe que os dois primeiros, em geral, exigem um chamamento público? Isso é para garantir a transparência do processo. É uma colinha visual muito boa para guardar. E é importante saber que todo esse sistema é guiado por alguns princípios bem modernos de gestão pública. Talvez o mais revolucionário seja a mudança de foco. A ideia é parar de se preocupar só com a burocracia, com os processos e passar a olhar para o que realmente importa, os resultados. O objetivo final é sempre gerar mais transparência, mais eficiência e, claro, o mais importante de tudo, mais impacto social positivo. Então, o MROSC veio para isso, para estabelecer as bases, as regras do jogo. Com essa segurança jurídica que agora existe, o grande desafio é aprofundar ainda mais essa colaboração. Fica a reflexão, né? Como a gente pode, a partir de agora, continuar fortalecendo essa ponte entre o Estado e a sociedade? A base, felizmente, já está construída. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.